RT-PCR é uma das técnicas mais rotineiramente utilizadas na pesquisa genômica. A RT-PCR envolve a conversão da população de RNA mensageiro-alvo em uma célula em DNA complementar, o DNA-C, seguida da amplificação desse DNA-C, como mostrado na figura a seguir. E aí, eles pedem então o que essa técnica pode ser aplicada de forma isolada. Então, antes da gente realmente ver as alternativas, vamos entender aqui o que acontece na técnica, né, pessoal? Então, o que a gente tem? Um molde de RNA mensageiro, como ele comentou. Então, você tem aqui, né, a origem 5' e 3', e aí você tem um primer, que é uma moléculazinha que vai saber onde ele tem que começar a leitura. Então, esse primer se conecta aqui nessa extremidade 3' porque ele vai efetivar a leitura na direção 5', 3', ok? Então, ele vai conectar aqui e vai lendo da direita aqui para a esquerda. Então, é isso que está acontecendo aqui. Aqui são uma série de nucleotídeos que ficam ali disponíveis, porque a transcriptase reversa vai fazendo essa transcrição reversa e vai produzindo, então, um DNA. E aí, né, aqui está a transcriptase reversa, a enzima, e aí, então, isso aqui, ó, no fim das contas, o que a gente tem? Um DNA complementar ao meu RNA molde. Então, a primeira etapa, né, a transcrição reversa e produção do DNA complementar, nada mais é do que produzir esse DNA. E aí, o que eles fazem, pessoal? Amplificam esses DNAs complementares com primer específico, usando, então, o PCR. Então, aí agora, eles fazem o quê? Duplicam e clonam, e clonam, e clonam, quantas vezes forem necessárias. Então, essa RT-PCR é uma técnica que vai acontecer nessas duas etapas. Então, a primeira, você produz o DNA, e na segunda, então, a gente clona o DNA. Porque, normalmente, pessoal, a gente precisa de muitas moléculas de um mesmo DNA. Uma única fita não vai resolver, às vezes, o que eles querem fazer dentro da biotecnologia, né? E aí, a questão pede pra gente o que essa técnica pode ser utilizada de forma isolada. Então, a gente tem que pensar e focar no que ela obtém como produto, ou seja, várias moléculas idênticas, são clones, né, de DNA. Então, eu tenho uma série de moléculas idênticas aqui de DNA. Então, por que a gente precisa de vários clones de uma mesma molécula de uma única vez? Então, por exemplo, essa técnica foi muito comum e muito falada na época da Covid-19, porque para fazer um diagnóstico molecular de infecções, como da Covid, por exemplo, uma única molécula não é suficiente. Então, eu preciso de muitas moléculas. E aí entra uma PCR, por exemplo, porque de forma isolada, você consegue aplicar essa técnica para fazer o diagnóstico da doença. Ou também, o que eu posso fazer? Uma biblioteca de DNAs complementares, clonando o gene ali de interesse, depende de qual gene, depende de qual é o objetivo, mas eu faço uma biblioteca genômica, que a gente fala. Então, você tem aquele mesmo DNA clonado milhares e milhares de vezes, para quando for necessário, você lança a mão dele ali. Porque como esse DNA complementar é produzido a partir de um RNA mensageiro-alvo, né, eu posso entender que o gene em questão, que é o meu de interesse, ele foi transcrito ali. Então, se ele foi transcrito, significa que esse gene está em alguma célula, tá? Nesse caso aqui, a gente não sabe exatamente qual célula, ele está só dando um exemplo. Mas qualquer processo que eu for utilizar, se eu tive a transcrição, né, desse RNA mensageiro, significa que lá naquela célula eu tinha esse gene, beleza? Então, vamos ver. Essa técnica pode ser aplicada. Letra A, clonar genes que estão sendo expressos em uma célula? Provavelmente essa é a nossa resposta. Por quê? O que a gente falou? Se você tem um RNA mensageiro, significa que ele foi transcrito do DNA da nossa célula lá, que é uma célula em questão. E aí, se a partir desse RNA eu volto aqui para um DNA, e nesse DNA tem esse gene, significa que eu consigo clonar esse gene várias e várias vezes, e esse gene estava onde? Lá na minha célula inicial, beleza? Então, provavelmente essa já é a nossa resposta. Vamos ver as demais. Letra B. Expressar características comercialmente desejáveis? Não, né, pessoal? Então, quando eu quero que haja expressão de características desejáveis comercialmente, por exemplo,
como é o caso dos organismos transgênicos, eu tenho que transferir esse gene de interesse amplificado ali, utilizando o plasmídio, por exemplo. Então eu tenho que fazer uma transgenia. Não é o que está falando aqui na PCR, ok? Corrigir bases nitrogenadas em mutações pontuais? Também não, né, gente? A RT-PCR não é uma ferramenta de edição gênica, a gente não coloca nem tira nada. Ela vai simplesmente polimerizar moléculas de DNA de acordo com esse RNA molde, beleza? Então, também não. Letra D, curar doenças genéticas causadas por um gene? Não, né, gente? Então, para curar doenças genéticas, mesmo que causadas por um gene disfuncional, essa técnica, a RT-PCR, teria que ser uma ferramenta de edição gênica, tirar, cortar, colocar. Não é o caso aqui, tá? E letra E, transferir genes de resistências para bactérias. Também não, né, gente? Então, ele simplesmente vai amplificar os genes ali, ele vai copiar e clonar várias e várias vezes. Então, isso não é suficiente para fornecer, então, resistência a bactérias. Aqui a gente teria que fazer manipulação genética para colocar um gene, uma transgenia, e fazer as bactérias expressarem esse gene da resistência, tá? Então, a nossa resposta realmente é letra A.